finalmente chegamos aí ao IPv6, né? Todas as aulas anteriores sempre focando no IPv4, mas chegou a hora, né, gente? Chegou a hora de virar a chave e encarar aí essa mudança que está ocorrendo aí no mundo todo relacionado ao IPv6. Então, já de início, né, para fazermos aí um contexto, a internet ela não foi originalmente projetada para lidar com um número extremamente grande de usuários. Então, exatamente por esse pensamento, por essa necessidade, é que as soluções elas foram evoluindo com o passar do tempo, né? E a alternativa de curto prazo para corrigir o problema de esgotamento de endereços IP, e aí endereços IP e IPv4, foi o NAT. O NAT lá com a RFC 3022, ele aparece como uma solução que seria a alternativa ali de curto prazo para poder resolver a questão do esgotamento de endereços. Inclusive nós falaremos também sobre o NAT lá no nosso curso sobre TCP. Então, a política de distribuição inicial de endereços, pense, aí eu estou falando lá dos endereços classe A, classe B, classe C, né? O original ali das classes originárias. Ela era baseada em classes, essa política de distribuição de endereços, e isso causou um desperdício enorme de endereçamento, de endereços, porque, para nós termos ideia, né, uma classe A, ela comporta mais de 16 milhões de endereços válidos. E uma classe inteira, uma classe A inteira, chegou a ser entregue para empresas, como IBM, como HP, AT&T, se nós formos olhar instituições, né, o MIT recebeu uma classe A inteira, o DoD, o Departamento de Defesa americano, o Exército americano, o próprio sistema postal dos Estados Unidos. Né? Então, isso foi lá atrás. Então, o IPv6 ele surge, né, como uma solução mais enxuta e otimizada. Por quê? Exatamente por conta dessa política lá atrás de distribuição de endereços IPv4, houve o esgotamento e surge então a necessidade de se substituir o IPv4 por algo melhor, mais moderno, mais robusto, que atenda inclusive inovações, né, como IoT. Mas o IPv6 ele surge como uma solução mais enxuta e otimizada em relação ao IPv4, tendo como finalidade a melhoria do desempenho e a correção dos erros presentes no projeto antigo, que era o projeto do IPv4. Então ele vem também com esse foco na correção de erros. Então foram criadas algumas soluções paliativas ainda para o IPv4. Lá em 1992, lá o IETF, ele cria o grupo ROADS, que é Routing and Address. E o resultado, um dos primeiros resultados do trabalho aí desse grupo foi a criação dos prefixos e sufixos, que é exatamente o CIDR, vindo pela RFC 4632. Então eles quebram a parte originária e colocam aí o CIDR. Então, com o CIDR nós tivemos então o fim do uso de classes, porque passamos a usar blocos de tamanho apropriado. Houve também essa questão do endereço de rede, prefixo e comprimento, a agregação das rotas, reduz o tamanho das tabelas de rota. Vem também o DHCP, que é a alocação dinâmica ali de endereços IP, também como uma solução paliativa. Como solução paliativa aparece também o NAT, mais a RFC 1918, que permite conectar toda uma rede de computadores usando apenas um endereço válido na internet, porém com várias restrições. Então aqui eu até sublinhei essa questão aqui de toda uma rede de computadores, porque não é necessariamente assim toda uma rede, pois existe uma regra que diz que para uma quantidade X de máquinas em uma rede interna, com um endereço IP inválido na internet, né, na rede pública na internet,
eu preciso de um endereço válido. Então, se você tem uma rede muito grande, a sua rede interna ela é muito grande, provavelmente você vai ter que ter mais do que um endereço público válido. Por quê? Porque roteadores, gente, originalmente eles foram feitos para rotear e não natear, né, se é que existe essa palavra, né? Eles não foram feitos para NAT. E NAT não é roteamento, e sim um protocolo que consome processamento do equipamento, onde ele está implementado. E com o uso do NAT, nós temos alguns problemas, né? Dentre eles, essa questão do maior processamento e as comunicações fim a fim, elas ficam afetadas, porque se você tem um sistema VoIP dentro da sua organização, você já não consegue mais do seu VoIP ligar para um outro VoIP, a não ser que você tenha um software fazendo a intermediação, aí o meio de campo. Mas com o NAT ele meio que impede essas conexões fim a fim, especialmente para o VoIP. E como eu disse, existem softwares que eles atuam como intermediário, fazendo o meio de campo, para resolver esse percalço. Aqui aparecem, em relação ao IPv6, as organizações que controlam a distribuição dos endereços no mundo, né? Então vejam que na primeira leva aqui, nós temos exatamente a IANA, bem aqui no início, aqui, né? Ela aparece aqui como sendo a instituição aqui, a controladora máxima, né? Temos aqui também, cada continente tem uma Regional Internet Register. Então, cada continente, então eu tenho na América Latina, eu tenho o LACNIC, Latin America, né? LACNIC, ARIN para a América do Norte. Eu tenho o RIPE NCC para Eurásia e Oriente Médio. Eu tenho o AFRINIC para a África e o APNIC para a Ásia Pacífico. E perceba também que, por exemplo, alguns desses HEREs, né, eles têm subdivisões, né? Então tá aí, no caso do Brasil, o Brasil ele tem uma entidade que cuida dessa parte de endereçamento, que é o NIC-BR. O NIC-BR, ele cuida aqui no Brasil, e provavelmente por conta da língua portuguesa, né, que é muito grande, o país é grande em suas dimensões, então temos aqui o NIC-BR. Então, mas há outras divisões, subdivisões aqui, olha só aqui, no caso aqui da Ásia, né, olha a quantidade aqui de subdivisões. Olha a China tem um só para a China. Todavia existe um só para Taiwan também, ó. Poderia pensar, a China é muito grande, mas olha Taiwan aí. Olha o Vietnã. E o pequenininho Japão lá. Então, tem seus HEREs também. Solução definitiva relacionada, então, ao IPv6, né? IPv6, 1998, vem a EFC 2460 para trazer essa solução aí, esse conceito, né, a definição do IPv6. E por quê, gente? A internet ela continuou crescendo e continua crescendo apressadamente, né? Especialmente depois do surgimento aí da internet das coisas, esse conceito de internet das coisas. Então, atualmente está sendo considerada, para vocês terem uma ideia, né, já existem alguns entendimentos no sentido de que a internet ela passa a ser um direito fundamental. Já existem decisões aí judiciais que entendem que o acesso à internet ele é o próprio acesso à informação. Inclusive existe uma lei, né? No Brasil nós temos uma lei que é a Lei de Acesso à Informação. Então, e o acesso à informação ele é considerado um direito fundamental. Então, quando você compara aí com um serviço de água, um serviço de energia elétrica para o consumidor, quando você vai retirar um serviço desse do consumidor, geralmente as justificativas elas precisam ser bem embasadas, né? E então a internet ela está caminhando também no mesmo sentido, assim. A partir do momento que você vai cortar a conexão de internet de um determinado consumidor ou do consumidor, considerando que está caminhando para ser um direito fundamental, não será algo tão simples assim como já foi, né, há algum tempo atrás. Então, em relação ao IPv6, né, mais uma vez aqui reforçando, o que é dito
apontado que o IPv6, em relação ao endereçamento, é um endereçamento de 128 bits. Há 128 bits reservados para o endereçamento. É diferente dos 32 bits lá do IPv4. Fique claro isso aí, porque é que você tenha um cuidado no momento de fazer aquela correlação. Se no IPv4 eu tinha 4 octetos e esses 4 octetos me entregavam 128 bits, então no IPv6 eu terei 6 octetos. E não é isso, você verá e nós veremos que quando falarmos sobre endereçamento, que não foi exatamente isso que aconteceu. Outro ponto importante esclarecer é que, de fato, existe o IPv5, mas ele não foi pensado nessa mesma linha, né? Nesse mesmo mindset aí do IPv4 e do IPv6. Ele foi criado para uma outra função, mas existe sim o IPv5. Não é que pulou do IPv6, pulou-se do IPv4 para o IPv6, não. O cabeçalho, ele é simplificado. Olha só, o cabeçalho ele é simplificado. Porém, perceba o seguinte, é simplificado porque ele tem uma quantidade menor de campos do que IPv4, mas com a possibilidade de ser estendido. Então aqui, ó, você pode ter uma extensão desse cabeçalho. Então, não fique batendo também nessa tecla de que o cabeçalho do IPv6 é bem menor do que o IPv4. Não é bem por aí, não. Ele é, num primeiro momento, menor, porque o cabeçalho base ele é simplificado, mas ele tem essa opção de ser também estendido. Identificação de fluxo de dados, o QoS. O mecanismo de IPsec incorporado ao protocolo. Então, é bom deixar claro aqui também que o IPsec ele surge no IPv6, já como nativo, surge nativo no IPv6. Como foi uma solução bastante inovadora, o IPsec, então, aproveitou-se, né, já que o IPv6 havia e há um delay na implantação do IPv6, então vamos pegar o IPsec e também implementá-lo no IPv4, que foi feito, foi isso, mas nativamente ele é IPv6. Ele realiza a fragmentação e remontagem dos pacotes apenas na origem e no destino. Então, aqui nós perdemos, ou na verdade ganhamos, né? Por quê? Porque a fragmentação ela ocorre apenas nas pontas. Então, ao invés de você perder performance, nós ganhamos aqui em relação a essa questão da fragmentação ser realizada apenas nas pontas. Ele não requer o uso de NAT, permitindo conexões fim a fim. Perceba que o seu endereço IPv6 aí na sua casa, ele permitirá que alguém lhe acesse pela internet diretamente, permitindo conexão fim a fim. Por quê? Porque o IPv6 ele acaba com o NAT. Há também essa questão aqui do mecanismos que facilitam a configuração de redes. E lá no IPv4, nós tínhamos lá o APIPA, né? Não é que o IPv4 não tinha esse mecanismo, ele até tinha. Mas o IPv6 ele traz um mecanismo mais rebuscado, melhor, né? Mais bem implementado para essa parte aqui de configuração de redes. Atualmente, como o cenário atual aí, né? Mais de 15% dos Autonomous Systems, os AS, eles trabalham hoje com IPv6. Lembrando que esse número ele está sempre variando, tá bom? Ele cresce assim diariamente. Então, talvez quando você assistir essa aula já não será mais esse número aí que eu estou te apresentando. Outra informação importante também é que mais de 3% dos 1 milhão de sítios web mais visitados da internet são acessíveis via IPv6. O que ocorre hoje, pessoal, é que grandes data centers, como Facebook, Google, data centers como data center que é utilizado aí pela Microsoft, eles já operam nativamente em IPv6. E quando eles vão sair para a internet, eles fazem um reverso ali, né? Que é exatamente, eles revertem para IPv4, para poderem sair para a internet. Então, mas chegará um momento em que esses data centers, esses líderes dessas big techs aí, eles definirão o seguinte: a partir de agora nós trabalharemos apenas com IPv6 e ponto final.
quem quiser que se adeque ao nosso método de trabalho. Existe também a World IPv6 Day, né, que é um dia, durante 24 horas, os maiores portais da internet convertem todos os seus servidores para IPv6, a fim de avaliar possíveis problemas e corrigi-los antes da implementação definitiva. Então nós chegamos a um momento, sim, que não tem jeito, é caminhar para o IPv6 porque é a saída. Fica o meu abraço, nos vemos no próximo encontro, seguindo com o IPv6. Tchau, tchau.